Você que tem um celular mais ou menos como esse, já sabe que hoje em dia existem aplicativos para tudo. São novas tecnologias feitas para resolver velhos problemas. Mas como será que um aplicativo é capaz de ajudar no combate de um mosquito? O projeto iTrap é um sistema para o monitoramento cidadão de focos de mosquitos Aedes. O método mais utilizado no Brasil para o monitoramento de Aedes é chamado LIRA, né? É levantamento rápido do índice de infestação por Aedes. E o problema do LIRA é que o poder público não tem recursos suficientes para aplicar ele por todo o território brasileiro. Ele é realizado em somente 30% dos municípios. Um outro problema do LIRA é que ele é realizado 4 vezes ao ano nos municípios onde ele está disponível. Por exemplo, o município pode estar fazendo combate em maio baseado nos dados que foram levantados em janeiro. Então, são dados defasados. E com a iTrap não, a gente tem os dados de populações de Aedes em tempo real. A gente começou a investigar como que era feito o monitoramento da dengue, né? E um método que pareceu muito interessante na época e que poderia ser adaptado era o método de armadilhas que detectam ovos de mosquitos Aedes, as ovitrampas. A gente conseguiria aumentar a abrangência dessa metodologia para o monitoramento de mosquitos. Então a gente optou por tentar desenvolver com materiais baratos e fáceis de encontrar, né? Uma coisa interessante é que o smartphone é uma peça de hardware que é muito poderosa, né? Ali você tem uma câmera de alta resolução, você tem conexão com a internet, você tem um GPS e que pode ser usado para propósitos muito diversos. O iTrap ele é baseado no conceito de ciência cidadã, né, que é a participação do cidadão em processos de levantamento de dados, de publicação de dados, de análise de dados. É a ciência extrapolando os limites da universidade, dos institutos de pesquisa e o cidadão comum podendo contribuir com esses processos. Por que a gente utiliza esse papel branco no experimento? Essa palheta ela foi projetada de forma que ela tem algumas características que possibilitam a contagem automatizada do número de ovos pelo computador, né? Ela tem esse círculo azul, ele tem que ser azul porque o computador na foto ele vai procurar a cor azul para determinar esse círculo, feito com uma moeda de R$1, ele é uma referência de tamanho para o computador. Então em qualquer lugar, qualquer cidade do Brasil, a pessoa usando uma moeda de R$1, que é um tamanho padrão, que tem um diâmetro de 28 milímetros, o computador vai saber olhando a foto que esse tamanho é 28 milímetros, então ele consegue determinar o tamanho dos ovos. Porque para fazer a contagem de ovos por meio de processamento de imagem, o computador vai analisar alguns parâmetros, são o tamanho do ovo, então por isso ele precisa dessa referência de tamanho que é o círculo, cor do ovo e forma do ovo, que é aquela forma como se fosse um grão de arroz. O pernilongo comum, o gênero Culex, as fêmeas colocam os ovos na superfície da água, forma como se fosse uma balsa de ovos boiando. Os ovos ficam grudados com uma balsa e eles boiam. A fêmea de Aedes, ela já ovipõe de maneira diferente, ela coloca os ovos na parede do recipiente e acima da linha d'água. O algoritmo ele reconhece se o ovo é ou não de Aedes, analisando a forma, a cor e o tamanho dos ovos. A gente usa fita preta na armadilha porque diversos estudos mostram que as fêmeas de Aedes preferem ovipor em lugares escuros. Inclusive, se a gente pega um recipiente que tenha várias larvas de Aedes nadando e coloca uma luz, uma lanterna, por exemplo, as larvas fogem da luz, elas têm fotofobia. O capim, ele dá um indício para a fêmea de que existe um pouquinho de matéria orgânica, um pouquinho de alimento ali para a larva se alimentar até virar adulta. Ela serve para evitar o contato do clipes com o papel, porque como é um ambiente úmido, se a gente colocar o clipe diretamente em contato com o papel, ele vai enferrujar, vai ficar marcado e isso vai atrapalhar a leitura por meio de processamento de imagens da paleta. A armadilha não deve tomar chuva por uma série de motivos. Uma, se ela estiver muito baixa e chover, vai ter respingos do solo que vão bater na palheta e vão sujar a palheta. E a palheta tem que estar o mais limpa possível. Agora, outros motivos são que a fêmea do Aedes, ela coloca o ovo acima da linha d'água, certo? Então ele fica fora d'água, um pouquinho fora, mas é fora d'água. Então, se chove, o nível da água sobe e o ovo fica submerso. Aí ele vai eclodir mais rápido. Mesmo que haja eclosão dos ovos na armadilha, que você, por acaso, possa encontrar
encontrar algumas larvas na água, não é um motivo para preocupação, porque o aplicativo ele vai te notificar a data que você tem que tirar a fotografia, fazer a manutenção e descarte dos ovos. A nossa armadilha ela não vai atrair mais aedes, ela vai detectar a presença dos aedes que já estão no ambiente. Na verdade, o que a gente vai fazer é tirar ovos do ambiente, porque as fêmeas vão colocar ovos naquela armadilha, que é um aparato controlado, e a gente vai fazer o descarte eliminando esses ovos. Todos os dados gerados pela população com o uso do iTrap, eles vão para um mapa aberto, ele fica disponível online e qualquer pessoa, seja da sociedade civil ou poder público, tem acesso no mapa online, pode baixar esses dados, inclusive pode fazer cruzamento com outros tipos de dados, por exemplo, de ocorrência de doenças e outros dados que podem ser interessantes. A armadilha, ela deve ser colocada no peridomicílio, que é o quintal da casa, nunca dentro da casa, mas ela tem que estar sempre protegida da chuva e do sol excessivo, né? Então os melhores lugares para colocar são numa área de serviço externa, coberta, ou numa varanda, ou numa área que tem um beiral grande para proteger da chuva. Você acha que tem algum Aedes aegypti? Acho que não parece. Parece aqueles bichinhos que são atraídos por lâmpada. Eles devem ter caído aqui. O que a gente está criando é uma contribuição com uma nova camada de dados aberta que pode ser utilizada pelo poder público, pelo cidadão, para ajudar no combate a esse problema. Do tamanho adequado, o capim na quantidade certa, usar a caneta azul e fazer a palheta conforme as recomendações. Agora a gente vai tirar essa água, jogar ela, descartar, colocar água sanitária para higienizar, encher de novo e daqui uma semana a gente repete o mesmo procedimento. Como é a primeira vez que a gente fez o experimento, a gente não está muito familiarizado quanto à forma desses ovos. Pelo que a gente teve do experimento, parece que aqui na nossa faculdade está ok, a gente não conseguiu encontrar nenhum foco. A gente precisa não cuidar só do nosso, mas também olhar para o lado e ver se o vizinho também está fazendo o papel dele, se o entorno da nossa escola também está ok. Às vezes na primeira, segunda ou até a terceira semana, você não encontra ovos nas armadilhas. E você fala, então vou parar com o monitoramento que aqui eu estou tranquilo. E depois da segunda, terceira semana, começa a ter ovo e às vezes muitos ovos. A gente tem que persistir e a gente recomenda que quem comece a fazer o monitoramento faça por no mínimo um mês, para ver se realmente vai ter ovo ou não no ambiente. Gostou? Então seja parte da solução desse problema. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus alunos e colegas.